Boa tarde a todas e a todos nesse fim de dia maravilhoso. Enfim, peçamos ajuda ao alto, aos bons espíritos, aos nossos anjos guias, a Jesus, o nosso divino mestre. Sobretudo, estejamos atentos aos ensinamentos de Jesus e a essa santa revelação, né, que é a doutrina espírita, que nós sejamos então, e todos já somos abençoados por termos essa doutrina tão reveladora, tão maravilhosa, que nos tira tantas dúvidas, que nos encaminham tanto no caminho do bem. A doutrina espírita, ela tem como pedra fundamental, como pedra angular, 5 princípios básicos. E esses 5 princípios básicos, eles funcionam como bússola, como roteiro a seguir, como base para as tomadas de decisões no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Se nós refletirmos com muita maturidade, com muita lucidez, com muita perspicácia esses 5 princípios da doutrina espírita, nós teremos respostas e teremos meios de tomarmos, como eu já falei antes, todas as decisões na nossa vida. Os 5 princípios são: Deus, acima de tudo, e todos os atributos da divindade, né? Poder absoluto, onipresença, onisciência, a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, enfim, Deus. E tudo o que significa, né, a divindade. O segundo princípio é a existência da alma, a existência do espírito, como sendo o espírito imortal. Então, a existência e imortalidade da alma. E esse aspecto, para a nossa fala de hoje, é muito importante. Somos espíritos imortais, eternos, não morremos nunca. De novo, isso é muito importante para a nossa fala de hoje. Depois vem o terceiro princípio, que é a pluralidade das existências. Ou seja, somos espíritos imortais e vivemos inúmeras experiências na matéria. Essa pluralidade das existências se refere às encarnações e reencarnações. E claro, levando também a pluralidade de mundos habitados, né? Pois nem todas as encarnações são na Terra, né? Quando evoluirmos na Terra, no nosso planeta, quando chegarmos ao limite máximo de evolução no orbe, claro que iremos galgar, iremos experienciar em outros mundos, né? Só para citar um exemplo. Claro que a recíproca também claro que a antítese disso também é verdadeira. Se não acompanharmos o desenvolvimento do orbe, se não acompanharmos o desenvolvimento natural e evolutivo do planeta, seremos também convidados a experienciar em algum orbe mais primitivo ainda. Enfim, o quarto princípio da doutrina espírita, e esse também tem tudo a ver com o tema da nossa fala de hoje, é a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Ou seja, a comunicabilidade entre os espíritos é também um princípio fundamental da doutrina espírita. E por último, né, não menos importante, o 5º princípio da doutrina espírita é a realidade da evolução.
evolução moral, evolução espiritual e, claro, evolução material também. Esses 5 princípios que eu acabei de citar, eles perfazem, né, os pilares da doutrina espírita. E eu fiz questão de nos lembrar a todos, né, esses princípios, porque eles são fundamentais para o tema de hoje do Evangelho, que o tema hoje são os inimigos desencarnados. O texto na íntegra, quem quiser analisá-lo, e uma boa referência para um bom evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 5 e 6, para quem quiser nos acompanhar. Então, olha só, baseado nos princípios da doutrina espírita, né, que eu acabei de citar, consiste em um erro tremendo acreditar que quando um inimigo, por acaso, morre, com ele cessou a inimizade. Longe disso. Aliás, baseado nos 5 princípios que nós acabamos de lembrar, quando nós desencarnamos, nós abandonamos todos os nossos atributos materiais. Abandonamos o nosso corpo físico, né? Deixamos no plano material bens, posses, títulos, objetos, como todo mundo sabe, até o corpo nós nos despojamos, porém, os valores não materiais adquiridos em vida, estes valores são indeléveis. Esses valores, eles nos acompanham para além túmulo. Ou seja, o conhecimento adquirido, os valores morais, as virtudes, os vícios, o amor que construímos, a sabedoria, as amizades, os afetos, e também os desafetos, também as inimizades, né? Também os ódios patentes, né? Tudo isso nós mantemos para além túmulo, ou seja, esses valores não são da carne, são do espírito, e como o espírito é imortal, já vimos isso nos 5 princípios básicos, carregamos então todos esses atributos. É por isso então que Allan Kardec escreve aqui já no item 5, né, do tema em questão, né, os inimigos desencarnados. Vejam só, Allan Kardec escreve assim, ó, no início do item 5. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Princípio da evolução, o 5º princípio de que eu falei agora há pouco. Lembram? Evolução contínua? Então o espírito evolui materialmente, ele evolui na carne, né, no mundo material, e ele evolui moralmente também. O ser humano não é mau para sempre, ele não tem ódio para sempre. Ele, em dado momento da sua vida, e sem comentar, e comentando já, que ele evolui muito também no mundo espiritual, pois lá nós aprendemos, pois lá, despojados da prisão material, ganhamos, por assim dizer, uma abertura de visão muito maior, temos uma noção, às vezes, muito mais nítida da vida, das nossas atitudes anteriores, daquilo que fizemos. Portanto, temos uma maior lucidez, e essa visão de causa e efeito, por assim dizer, no mundo espiritual, muitas vezes nos leva à corrigenda de muitos defeitos, a encararmos desafetos com muito mais maturidade, com outra visão,
Mas em outros casos há em que a inimizade, os ódios e perseguições continuam mesmo, vida espiritual afora. Então é interessante que isso nos dá uma noção de preocupação maior, um cuidado maior na manutenção dos nossos relacionamentos, principalmente no tocante às nossas ações para com o próximo, né? Para que nós possamos ter uma vida, acima de tudo, pautada na caridade, no fazer o bem, de não contrairmos dívida com ninguém, de não contrairmos, assim, ódio de ninguém, nem sermos alvo do ódio de ninguém, né? Como culminância de termos inimigos. Eu acho essas duas palavras, ódio e inimigo, acho essas duas palavras muito graves, muito fortes. Eu acho que o inimigo, na acepção assim, epistêmica da palavra, ou seja, aquele ser humano que deseja teu mal, que quer a tua destruição, eu penso que isso é algo muito terrível, muito grave, muito triste. Eu espero, faço votos de que todos e todas que estejam me ouvindo não tenham isso em vida, né? Mas nós sabemos que existem essas perseguições, existem realmente inimigos. E no meio espírita, na doutrina espírita, temos inclusive a perspectiva de vermos essas inimizades, essas perseguições até de uma maneira mais concisa, de uma maneira mais detalhada, quando nos deparamos, por exemplo, nos fenômenos das obsessões, das possessões, que nada mais são do que cobranças e ações de espíritos inimigos que em vida contraíram ódios por muitas pessoas, e depois da sua morte, né, da morte desse espírito que contraiu o ódio, ele continua essa franca perseguição no mundo espiritual, dando vazão a tantos casos aí de obsessões e possessões que leva a tanto sofrimento. A doutrina espírita está cheia de relatos desse tipo, nas obras do Divaldo, do Hernani de Miranda, nas obras do André Luiz. Não nos faltam exemplos de casos de obsessões, nas reuniões mediúnicas de que participamos, no atendimento a espíritos sofredores, e muitos sofrem não só por serem perseguidos, mas por perseguirem também. Enfim, isso é um fato já comprovado, né? Inclusive aqui no texto de que estamos falando, né, aludindo, já em meados do segundo parágrafo, Kardec escreve: cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. É incrível, como eu falei, o testemunho de que dá a doutrina espírita, muito além só do testemunho em si, mas na prática espírita, na experiência espírita, como eu já falei nas reuniões mediúnicas, do acompanhamento, às vezes, de casos milenares, seculares de perseguição. Concebe-se realmente que só o perdão das ofensas, só o olhar com outros olhos, com os olhos de compaixão, de misericórdia, de piedade, é o início para o desenovelar desse nó terrível que é o nó do ódio, que infelizmente corrói e liga muitas almas, né? Que liga muitas pessoas em existências tenebrosas. Então, na verdade, realmente é patente. Então, para a solução, né? Alguém pode perguntar: como se desfaz, como se começa a despertar o espírito
o espírito embebido nesse ódio. Vamos imaginar um espírito acompanhando aquilo que ele considera sua vítima ainda na terra, não é? Acompanhando com ódio, tentando prejudicá-la, ou tentando prejudicá-lo, tentando imputar, ou seja, desferir diversos golpes, mesmo do mundo espiritual. Como se pode dar fim a isso, né? Como se pode dar fim a essa realidade? Bom, Jesus nos explica, né, já. Jesus nos explica quando ele diz assim: ama teus inimigos. E com certeza Jesus não quis dizer só aos inimigos encarnados. Jesus quis também se referir aos inimigos desencarnados também. E talvez até com mais propriedade, porque aos inimigos encarnados, nós os vemos, acompanhamos as suas ações, temos a sua localização. Já os inimigos desencarnados, quem os pode acompanhar, não é verdade? Quem os pode detectar na inteireza? Porém, podemos mostrar, como aliás é um outro belíssimo ensinamento de Jesus, podemos mostrar a outra face, a nossa conduta. Na hora que nós nos conduzimos no bem, na hora que nós passamos a ter uma vida pautada na caridade, na ajuda ao próximo, nos bons sentimentos, na hora em que nós pautamos a nossa vida com o objetivo sublime de nos desfazermos dos vícios, da maldade inerente ainda a todos nós, e passamos a nos conduzir de maneira diferente, com certeza esse espírito perseguidor, esse que hoje nos odeia, mas vendo lá do mundo espiritual a nossa conduta aqui na Terra, vendo que talvez, muito provavelmente, nós não sejamos mais aquele mesmo perseguido, que muito provavelmente nós estamos mudando, que a nossa conduta não é mais aquela de outrora, daquele momento o qual foi talvez a origem do ódio, a origem da perseguição, que outros sim, nós estamos hoje mais tendenciosos ao bem, que estamos buscando a compaixão, a misericórdia, o perdão, a piedade, que estamos ajudando, que não estamos mais perseguindo, que não estamos mais acusando, não estamos mais julgando, não estamos mais, enfim, sendo agentes de perniciosidades, que estamos, outros sim, procurando sermos e estarmos a serviço de Jesus no bem, a serviço de uma causa tão maravilhosa que é essa causa proposta pela doutrina espírita. E que causa é essa? A nossa renovação espiritual e moral, a nossa troca desse homem e ou mulher antigo pelo homem e ou mulher novo, mais cônscio, ou seja, mais consciente, mais claro, mais cordato, mais envolvido com a tarefa do bem e cada vez mais afastado de tudo aquilo que nos leva ao equívoco, ao erro, ao mal. Então, os espíritos lá no mundo espiritual, vendo essa nossa mudança de atitude, vendo esse nosso caminhar diferente, muitos deles se sensibilizam, muitos deles passam a pensar: ele está agindo diferente, ele não está mais sendo aquele egoísta, não está mais sendo aquele inescrupuloso, não está sendo mais aquela criatura vil e preguiçosa e orgulhosa e fofoqueira. Ele agora está ajudando, ele agora está sendo indulgente, misericordioso, ele agora está estendendo a mão, ele agora está vigiando os próprios atos e não os atos alheios. Ele ou ela, enfim, está fazendo o bem, está fazendo o que é correto. Essa é, talvez não, com certeza, na doutrina espírita, os espíritos nos dizem, Allan Kardec escreve muito sobre isso, é que essa mudança de conduta chama a atenção não só de quem está à nossa volta materialmente no dia a dia, mas chama a atenção também no mundo espiritual de amigos, de afetos e desafetos também.
Os amigos cada vez mais vão nos aplaudir, cada vez mais vão torcer por nós, e os possíveis inimigos vão pelo menos parar momentaneamente, vão pelo menos se recostar e dizer: olha, esta criatura está mudando, ela não é mais aquela a quem eu odeio, não. Alguma coisa está acontecendo. Será que não foi por isso que Jesus disse: vigiai sempre e orai? Vigiar sempre as nossas atitudes e atos, e orar para, pedindo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, termos forças para isso. Quem sabe, né? Vamos refletir sobre isso. Então, é por essa conduta, né? Olha só, seguindo no texto, bem rapidinho, Kardec escreve, não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo pretexto de represálias. De um inimigo pode fazer-se um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. E Kardec encerra esse texto, né, com aquilo que nós já falamos anteriormente. Vejam só. O último parágrafo, Kardec finaliza assim: amai os vossos inimigos. Não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Então, meus amigos, minhas amigas, companheiros de fé espírita ou não, companheiros de outras crenças, de outros tipos de conduta religiosa ou não, uma coisa é patente, ou seja, uma coisa é certa: vale a pena fazer o bem, vale a pena ter a boa conduta, a conduta do justo. E a boa conduta, a conduta do justo, ela independe de crença, independe de religião, ela só depende da nossa conduta, do nosso procedimento para com o próximo. E Jesus já nos deu a regra de ouro, né? Fazer ao próximo somente aquilo que nós desejamos que o próximo nos faça. E o que é que nós desejamos? Nós desejamos respeito, desejamos afeto, desejamos bondade, desejamos bom trato, bom tratamento, desejamos verdade, desejamos honestidade. Então, sejamos honestos, sejamos verdadeiros, sejamos bons, sejamos caridosos. Isso encerra tudo. Beijo no coração. Que a paz de Jesus possa se estabelecer primeiro em nossos corações e que dele se espalhe por todo o ser que nós somos e que nós possamos ser as testemunhas vivas desse amor, dessa paz e dessa misericórdia divina. Até breve. Beijo no coração.